nome de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida essa noite, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo aí. No livro de Jó, no capítulo 1. Hoje é dia dos pais, né? Então, a gente tem algumas coisas para falar aqui a respeito de pai. Ou a gente é pai, quem não é pai vai ser pai um dia. E quem é mãe solo é mãe e pai, né? Então, de certa maneira, muita gente exerce a paternidade ou vai exercer a paternidade um dia na sua vida. E nada melhor que nesse dia a gente falar sobre paternidade, né? De forma bíblica, para esclarecer algumas coisas que são importantes para as nossas vidas a respeito da responsabilidade de ser pai. Hoje todo mundo celebra, dia de festa, alegria, mas hoje talvez é um dia que a gente deveria olhar mais para a nossa responsabilidade, que criar um filho, botar um filho no mundo é uma responsabilidade, criar um filho nesse mundo é uma responsabilidade ainda maior. E a palavra de Deus, ela nos fala não pouco sobre isso, mas muito sobre isso. Meu objetivo hoje aqui com essa palavra, né? Ainda que ela vai ser mais direcionada para quem é homem, de certa forma, nas aplicações, ela se aplica a nós em todas as áreas da vida. Então, que a gente possa abrir o coração, estar com o coração aberto para ser edificado pela palavra essa noite, aprender com a palavra de Deus, né? A gente não quer aqui que você entenda, o propósito hoje não é confrontar você, mas é talvez despertar você para aquilo que você precisa fazer como pai, para você olhar para a sua vida, para o seu coração e para ver como você tem exercido a paternidade sobre a vida dos seus filhos, que é algo de extrema importância. Então, que você possa estar com o seu coração aberto hoje. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, a gente vai ficar mais uma semana parado no livro de Neemias. Na próxima semana a gente volta a Neemias. Mas hoje a gente vai falar então sobre como ser um pai de verdade. Amém? Vamos aprender com Jó sobre como ser um pai de verdade. Se você tem a sua Bíblia no livro de Jó, leia comigo. Nós vamos ler apenas dos versos 1 a 5 aqui. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Até aí. Amém, meus irmãos? Se eu perguntasse para você aqui, quem conhece a história de Jó? Ou melhor, quem não conhece a história de Jó? A história de Jó é uma história muito conhecida. O relato da vida de Jó é um relato muito conhecido. Sabemos que Jó é aquele homem que tinha tudo, perdeu filhos, perdeu posses, ficou doente. Um homem que Deus ele levou ele no extremo daquilo que nós podemos imaginar do que é sofrimento. E que no final de tudo, Deus ele restaura Jó, restitui tudo em dobro para Jó. Jó é aquele que diz: olha, antes eu te ouvia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. Então a história de Jó, ela é muito conhecida para todos nós. Em algum ponto da nossa vida, a gente já teve contato com a história de Jó. Então o que nós sabemos? Nós sabemos de tudo que ele tinha, da maneira que Deus permite com que Satanás levasse tudo que Jó tinha. Porque Satanás vai a Deus, pede para tocar na vida de Jó, pede para tocar nos bens de Jó, nas posses de Jó. E Deus ele permite que Satanás ele trabalhe na vida de Jó, sem que tire a vida de Jó. Então nós sabemos a vida que Jó tinha,
a maneira que Deus ele permitiu que Satanás levasse ele às últimas consequências. E a gente vê que Jó perde tudo. Ele fica com um caquinho de telha, né, coçando as feridas da doença que ele tinha. Jó ele perde tudo, mas ele não perde uma coisa no meio de tudo aquilo que ele perdeu: a sua fé. Então Jó é um homem que sofreu, padeceu, aquilo que nós talvez não conseguimos mensurar, mas é um homem que ele não perde a sua fé. Nós conhecemos o final dessa história, aonde Deus ele restaura a vida de Jó, aonde Deus ele restitui tudo em dobro a Jó. Jó ele ganha tudo em dobro, as suas riquezas, ele ganha filhos, ganha filhas. Diz que o último estado de Jó era melhor do que o primeiro. Deus ele abençoa Jó no final da sua história. Quando nós olhamos para Jó, nós sempre focamos no sofrimento de Jó, naquilo que Satanás fez na vida de Jó. E passa desapercebido o começo. O capítulo 1, os primeiros versículos, que nos mostram quem era Jó e como Jó ele se portava dentro do seu lar. Às vezes passa rápido, né? A gente lê esses primeiros 5 versículos e a gente vai logo para a parte que Satanás vai lá para pedir para tocar na vida de Jó. Só que esses primeiros 5 versículos, eles nos ensinam sobre a paternidade de Jó, sobre quem era Jó dentro da sua casa, sobre a maneira que Jó educava e conduzia os seus filhos. Jó é esse homem que perdeu tudo e que teve a sua vida restaurada. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Jó, ele é o livro mais antigo das Escrituras. É o escrito mais antigo das Escrituras. Jó não era israelita. Jó ele não fazia parte do povo de Israel. Jó não morava em Jerusalém. O livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele é fora do fluxo normal da história sagrada que se focaliza em Israel. Então ele é um livro de fora, o mais antigo de todos. Quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó como pastor da sua família, ele vai nos mostrar as responsabilidades que um verdadeiro pai tem para com os seus filhos. Jó ele é esse homem que exercia o pastoreio, o sacerdote da sua casa. E é aquilo que todo homem que serve ao Senhor deveria fazer. Todo homem, numa escala menor, ele é o pastor da sua casa. Nem todo homem vai ser pastor em igreja, mas todo homem precisa ser o pastor do seu lar. Todo homem precisa ser o sacerdote da sua casa. Todo homem precisa ser aquele que tem a responsabilidade pelo cuidado não só físico, não só material, mas espiritual de sua família. Esse homem era Jó. Jó ele sabia das suas responsabilidades como um verdadeiro pai. Irmãos, nesse dia que é muito celebrado, com presentes, com homenagens, com alegria para muitos, a gente não pode deixar de lembrar que ser pai é mais que um privilégio. Veja bem, ser pai é um privilégio. A Bíblia diz que filhos são bênção do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos são uma bênção. Ser pai é um privilégio, é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Se você tem um filho, você foi abençoado por Deus. Esse filho que você tem foi um presente que Deus deu para você. Os filhos são bênção, eles são uma dádiva de Deus nas nossas vidas. É um privilégio ser pai. É uma coisa maravilhosa poder ter filhos. Só que nós precisamos lembrar aos pais que ser pai é mais que um privilégio. É também uma responsabilidade. E uma baita de uma responsabilidade. Ser pai é uma responsabilidade imensa, irmãos. Muitos têm a sua metodologia, têm os seus costumes. Muitos deles têm aquilo que eles pensam ser a maneira correta de ser um pai. De certa forma, a maioria das pessoas elas entendem, não, ser pai é isso, a minha forma de ser pai é assim. O meu método de criar os meus filhos é esse. Então muitos têm a sua metodologia, muitos têm os seus costumes que muitas vezes eles trazem de dentro das suas famílias. Muitos eles têm a sua maneira de pensar a sua maneira certa de pensar o que é ser um pai. Além disso, nós precisamos olhar para hoje, para a nossa cultura e entender que as nossas crianças, elas estão sob ataque contínuo. Às vezes nós estamos um pouco desfocados, mas as crianças talvez não foram atacadas, talvez nunca, no passado, como elas são hoje. Por ideologias, por ensinos distorcidos, por coisas que a internet ou a rede social tem colocado na mente delas, e às vezes isso passa desapercebido pelos pais.
As crianças estão sendo atacadas. Elas estão sob ataque. A cultura hoje ela ataca de forma violenta as crianças. E sabe o que ela faz também? Ela destrói a autoridade dos pais. Então, por exemplo, a cultura, o sistema hoje, eles querem determinar como um filho deve ser criado. Eles querem determinar como uma criança precisa ter a sua vida. E com isso, a cultura trabalha para tirar a autoridade que pertence aos pais na criação dos filhos. Então as crianças estão sob ataque. A autoridade dos pais está sendo destruída. Nós precisamos então, irmãos, olhar para a palavra de Deus e aprender com ela como nós podemos ser pais de verdade. O que a palavra de Deus nos ensina? Ela nos ensina a ser verdadeiros pais. E, irmãos, se a palavra nos ensina a ser verdadeiros pais, o que nós precisamos entender é que existem pais de mentira. Existem pais de mentira. Se existem pais de verdade, então existem pais de mentira. Quem é o pai de mentira? Eu vou dar 3 exemplos aqui. O pai de mentira, irmãos, é aquele que dá presentes, mas não dá presença. Quem é o pai de mentira? O pai de mentira é aquele que acha tempo para tirar uma foto, mas não acha tempo para brincar. Quem é o pai de mentira? O pai de mentira é aquele que, porque muito foi corrigido, em nada corrige. Não exerce a sua paternidade. Não cumpre com o seu dever de pai. Veja bem, irmãos, a vida de Jó nos ensina alguns princípios importantes sobre como nós podemos ser pais de verdade. Então veja bem, não quero aqui que você saia daqui, que você fique confrontado com o que eu vou falar aqui. Eu quero que você analise o seu coração, analise como você tem exercido a sua paternidade e esteja disposto a mudar aonde você entende que precisa ser mudado. Jó vai nos dar alguns princípios importantes sobre como a gente pode ser pai de verdade. Basicamente 2 princípios nós vamos falar aqui. Quais são os princípios sobre o pai de verdade que Jó nos ensina? O primeiro deles, o primeiro princípio sobre a verdadeira paternidade que Jó vai nos ensinar é que o pai de verdade é um homem de caráter irrepreensível. Quem é o pai de verdade? O pai de verdade, o verdadeiro pai, é o homem que tem um caráter irrepreensível. Olha o que diz o verso 1 de Jó. O verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí vai começar a dizer quem era Jó. Este homem era íntegro e reto. Este homem temia a Deus e se desviava do mal. Quem era Jó? Jó era um homem que tinha um caráter irrepreensível. Era um homem íntegro e reto. Era um homem que temia a Deus e era um homem que se desviava do mal. Veja bem, irmãos, o primeiro versículo da narrativa de Jó fala do caráter de Jó. A primeira coisa que o livro de Jó nos fala sobre Jó é sobre o seu caráter. É sobre quem Jó era. Veja bem, diz que ele morava em Uz. Uz era uma cidade pagã. Uz era um lugar de idolatria. Uz era um lugar onde se adoravam falsos deuses. Jó está introduzido nessa cidade pagã. Jó está lá morando com seus filhos e com a sua família em uma cidade pagã, totalmente hostil à fé que Jó possuía, que ia totalmente contra aquilo que Jó cria. É nessa cidade que Jó está. É nessa cidade que Jó é um homem de caráter irrepreensível. Veja bem, o ambiente não moldou o caráter de Jó. Jó estava em uma terra pagã, não se tornou um homem pagão. Jó está vivendo no meio da idolatria, ele não se torna um idólatra. O ambiente não molda ninguém como hoje se ensina, irmãos. Veja bem, um crente não é moldado pelo ambiente. Um crente, ao contrário, ele é aquele que molda o ambiente onde está. Jó está em Uz. Jó está numa cidade pagã, totalmente hostil à sua fé. E naquela cidade, Jó continua sendo um homem de caráter irrepreensível. Ao contrário do que afirmam os amigos de Jó, quando você lê a carta de Jó, você vai ver que os amigos de Jó vão aparecer quando ele está na pior. E eles começam a acusar Jó, a apontar para Jó e dizer: você está
passando por isso porque você fez isso. Ó, você pecou, você negou a Deus, você fez isso. Os amigos de Jó vão aparecer na caminhada. E ao contrário do que eles afirmam, mais tarde, de acusar Jó de ser um pecador vil, Jó está sendo descrito aqui como um homem de caráter irrepreensível. Os amigos de Jó acusam ele de pecador. Dizem que ele tinha um caráter que era questionável. O que a Escritura nos diz? Que Jó possuía um caráter irrepreensível. Um verdadeiro pai é um homem de caráter irrepreensível. Quais são as características, então, de um caráter irrepreensível? A primeira delas, uma pessoa de caráter irrepreensível, um pai de caráter irrepreensível. A primeira característica dele é integridade e retidão. Jó era um homem íntegro e reto. Ele possuía integridade e retidão. Veja bem, ele não era um homem sem pecados. O texto não está dizendo que Jó não pecava, porque esse homem que não pecava não existe. O único que não pecou foi Jesus. O resto, todos nós, somos afligidos, perturbados e muitas vezes pecamos. O texto não está dizendo que Jó era um homem sem pecados. Essa característica ninguém pode requerer para si. Que não possui pecados. Porém, Jó possuía um caráter maduro e pleno. A conduta dele era uma conduta reta. Quando nós falamos de integridade, irmãos, nós estamos falando de inteireza. É isso que significa a palavra íntegro, inteiro. Jó era um homem inteiro, ele tinha um caráter maduro. Ele era um homem reto. Pessoas íntegras são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia ou duplicidade. Pessoas íntegras e retas, elas possuem um caráter inculpável e fazem as coisas conforme o padrão divino. Olha, irmãos, o que diz Provérbios. Provérbios, no capítulo 20, no verso 7, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. O homem justo, ele leva uma vida íntegra. E sabe o que o texto de Provérbios está dizendo? Que abençoados são os filhos desse homem. Abençoado é a família desse homem. De um homem que é justo, que tem uma vida íntegra, bem-aventurados são os seus filhos. Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos falando aos pais, e olhe para mim, você que é pai, olhe para mim, busque ter um caráter inculpável. Busque andar em integridade e retidão. Busque como pai fazer as coisas conforme o padrão de Deus, não como você acha melhor. Às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha ser melhor para nós, ser melhor para a nossa família, ser melhor para os nossos filhos. Faça as coisas conforme é a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus. Seja um pai íntegro, de caráter inculpável, faça as coisas conforme o padrão de Deus. A segunda característica de um caráter irrepreensível, temor a Deus. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus. A segunda característica de um caráter irrepreensível é o temor de Deus. Jó era um homem temente a Deus, e esse era o alicerce do caráter de Jó. Sabe qual é o alicerce de um caráter irrepreensível? O temor a Deus. Porque é o temor a Deus que vai nos impedir de fazer muita coisa, irmãos. É o temor a Deus que vai nos impedir de pecar na maioria das vezes. O temor a Deus, o temor do Senhor, ele é o conceito que marca uma vida sábia. Então, sabedoria segundo o mundo é saber falar bem, é saber se comunicar bem, é ter muitas informações. Sabedoria, segundo a Bíblia, não está ligado a conhecimento. O que é sabedoria segundo as Escrituras? Provérbios 1:7. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9:10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Veja bem, irmãos, o temor do Senhor é o conceito que marca uma vida sábia. O que significa temer, pastor? Temer ao Senhor significa respeitá-lo por seu caráter. Isso é temor. É quando a gente respeita a Deus pelo seu caráter, pelos seus atos e pelas suas palavras. Quando a gente está falando de temer ao Senhor, a gente não está falando de ter medo de Deus.
Porque muita gente acha que temer a Deus é ter medo do que Deus pode fazer em consequência dos nossos pecados. Temor ao Senhor não é isso, irmãos. O temor ao Senhor, irmãos, não é o medo que faz o escravo se encolher diante de seu senhor. Isso é ter medo. Temor não é o medo que faz o escravo se encolher diante de seu senhor, mas sim a reverência amorosa de um filho diante de um pai. Um respeito que conduz à obediência. É isso que temer a Deus significa. É reverência amorosa a Deus. É submissão amorosa a Deus. É um respeito que conduz à obediência. Dentro daquele contexto pagão, Jó se mantinha temente a Deus. Imagina, ele está no meio de uma cidade que é idólatra. Uz é próximo de Ur dos Caldeus, da onde Abraão vem. Uz é uma cidade pagã. Jó está lá, numa cidade pagã. E sabe como ele se mantém? Temente a Deus. Irmãos, é desse tipo de pai que os nossos filhos precisam. É desse tipo de pai que as nossas famílias precisam. Homens que dentro de um mundo totalmente idólatra, imoral e depravado, se mantenham no temor do Senhor. Como é o nosso mundo hoje? Nosso mundo é um mundo imoral. Nosso mundo é um mundo que ele está encharcado de idolatria. O nosso mundo, quando você olha para o mundo, nosso mundo é um mundo totalmente depravado, irmãos. E a coisa parece que agora está indo de mal a pior, sabe? Está descambando o negócio. Sabe o que nós precisamos? De homens, de pais, que dentro desse mundo que é totalmente depravado, totalmente idólatra, totalmente imoral, se mantenham temendo a Deus. Se mantenham obedecendo a Deus de forma reverente e amorosa. Terceira característica de um caráter irrepreensível. Jó era íntegro e reto. Jó temia a Deus. Terceira delas, Jó se desviava do mal. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. O que significa se desviar do mal aqui? Significa literalmente virar as costas para tudo o que é maligno. Jó virava as costas para tudo o que era mal. Veja bem, um exemplo, se Jó estivesse passando de um lado da rua, e ele soubesse que com os seus olhos ele poderia pecar contra o Senhor, Jó, ele virava as suas costas para o pecado. Ele trocava o lugar onde ele estava. Ele atravessava a rua. Ele ia para o outro lado. Jó, ele se desviava do mal. Virava as costas para tudo que é maligno. Nós vamos ler que Jó, se você ler o livro de Jó inteiro, que é um livro um pouco extenso, vai dizer que ele faz um pacto com seus olhos para não pecar contra o Senhor. Jó, ele se desviava do mal. Ele temia a ideia de fazer algo que fosse errado. Imagina isso. Ele temer a ideia de que ele pudesse pecar contra Deus. De que ele pudesse ferir a santidade de Deus. Ele se conservava longe do mal. Sabe? Ele fugia da aparência do mal, como Paulo diz a Timóteo. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que pode te fazer pecar. Fuja daquilo que pode te fazer cair. Jó era esse homem que se desviava do mal, que se conservava longe do mal. Ele evitava todos os aspectos do pecado. Ele evitava se aproximar daquilo que pudesse fazer ele pecar. A Bíblia não nos manda fugir do mal. Ela nos manda fugir da aparência do mal. Daquilo que pode ser que é mal. Daquilo que pode nos fazer pecar. Assim era Jó. Um homem de caráter irrepreensível. Irmão, Jó não caminhava na corda bamba do abismo para provar se ele era crente ou não. Ele preferia não ir lá. Às vezes, irmãos, nós estamos, sabe, querendo ficar na beira do precipício, assim, dizer, não, mas até aqui eu posso ir. Não, mas eu posso dar mais um passinho. E quando nós menos esperamos, nós caímos dentro do abismo do pecado. Sabe o que Jó faz? O pecado está lá, eu vou ficar aqui. A possibilidade de eu pecar contra o Senhor está ali, então eu vou ficar aqui. Se o pecado está indo na direita, então eu vou andar pela esquerda. Ele se desviava do mal. Ele se desviava da aparência do mal. Ele evitava se aproximar daquilo que poderia lhe fazer pecar. Sabe por que Jó fazia isso, irmãos? Sabe por que ele tinha condição de fazer isso? Porque antes ele temia a Deus. Só por isso. Porque ele temia a Deus, ele se desviava do mal. Já bem, irmãos, quem não teme a Deus, irmãos,
Quem não teme a Deus não está nem aí se está pecando ou não está. Quem não teme a Deus, irmão, se o pecado está de um lado, ele está andando de mão dada com o pecado e acha que está tudo certo. Está tudo tranquilo. Jó, ele se desviava do mal e fazia isso porque temia a Deus. A maior evidência de que alguém perdeu o temor do Senhor é que agora ela não se desvia mais do mal. Qual a maior evidência de que alguém perdeu o temor do Senhor? Quem tem o temor do Senhor se desvia do mal. Quem não tem o temor do Senhor ou perdeu o temor do Senhor, não se desvia mais do mal. Agora anda de mão dada com o mal. Agora anda abraçado com o mal. E agora vive o mal como se fosse bem. Sabe o que é isso? É uma evidência de que o temor do Senhor foi por água abaixo. Quem teme ao Senhor, irmãos, se desvia do mal. Provérbios 3:7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Muitos de nós é sábio segundo os nossos próprios olhos. Nós temos a nossa sabedoria. E a nossa sabedoria, na maioria das vezes, só nos leva a fazer besteira. O que Provérbios nos ensina? Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que eu devo fazer? Tema ao Senhor. Tenha temor de quem Deus é. E o temor do Senhor vai fazer com que você se afaste do mal. Olha o que diz Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Quem teme ao Senhor não é apenas que se desvia do mal, odeia o mal, odeia o pecado, odeia pecar. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Esse resumo de um caráter irrepreensível que Jó possuía foi repetido pelo próprio Deus por 2 vezes. Olha que magnífico isso. Uma coisa é o escritor do livro de Jó começar a dizer: Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Outra coisa é Satanás ir falar com Deus e Deus falar: viste meu servo Jó? Está vendo ele lá? Homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal. Veja bem, uma coisa é quem está escrevendo o livro, inspiradamente por Deus. Outra coisa é o próprio Deus testemunhando a respeito do caráter de Jó. É o próprio Deus dizendo: está vendo Jó? Está vendo meu filho? Está vendo meu servo? Ele é este homem aqui, de caráter irrepreensível. Olha o que diz. Jó 1:8 diz assim: e o Senhor disse a Satanás. Deus diz assim: Satanás, vem cá, vou pregar para você. Aí Deus começa a pregar para Satanás a respeito de Jó. Ó, Satanás, vou te falar quem é Jó. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Que sensacional isso aqui, irmãos. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás pede para tocar em Jó. Deus diz: vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Não toca na vida dele. Aí Satanás toca na vida de Jó, tira tudo que Jó tem, e Jó não blasfema contra Deus. Aí lá no capítulo 2, no versículo 3 vai dizer assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? De novo Deus está pregando para Satanás. De novo ele está dizendo: você viu quem é Jó? Você viu o caráter que Jó possui? Você viu que você tirou tudo o que ele tinha e ele continuou com o seu caráter irrepreensível? O caráter de Jó não estava fundamentado nas riquezas que ele tinha, nos filhos que ele tinha, nos servos que ele tinha. O caráter de Jó estava fundamentado no temor de Deus. Por isso que Jó perde todas as coisas, mas não perde o seu caráter. Ele continua com um caráter irrepreensível. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Por 2 vezes o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. Irmãos, que Deus possa olhar para a nossa vida e dizer: viu meu servo? Viu meu filho? Viu a minha filha? Íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Que Deus olhe para nós e enxergue em nós, as características do caráter que Jó possuía. Essas marcas
Essas são as marcas que nós pais precisamos ter. Você, pai, precisa ser um homem íntegro. Você, pai, precisa ser um homem reto. Você, pai, precisa ser um homem que teme a Deus. Você, pai, precisa ser um homem que se desvia do mal. Você precisa buscar isso sobre a sua vida. Você precisa se submeter à palavra de Deus. Seja esse homem. Seja um homem íntegro, temente a Deus, reto, se desvia do mal. Seja um pai de verdade para os seus filhos. Um pai que tem um caráter irrepreensível. Um pai que tem um bom testemunho. A quarta característica de um caráter irrepreensível que Jó possuía: Jó amava a Deus acima de todas as coisas. Veja bem, Jó era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Olha o que vai dizer o texto no versículo 3. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmão, Jó era um bilionário. Jó era um homem muito rico. Ele era o maior do Oriente. Ele era o homem que tinha as maiores posses. Você prestou atenção como começa o relato da prosperidade de Jó? Não começa pelos seus bens, começa pelos seus filhos. O relato da prosperidade de Jó não começa falando daquilo que ele tinha, mas da família que ele possuía. Porque o homem próspero, a família próspera, a pessoa próspera não é aquela que tem bens materiais. A pessoa próspera não é aquela que possui muito dinheiro. A pessoa próspera é aquela que possui uma família, que possui filhos, que possui uma esposa, que possui uma casa, que possui um lar. Ali estava a prosperidade de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem que tinha muito dinheiro, muito. Pensa em um homem que tem dinheiro. O Jó tinha mais que o Pablo Marçal, tinha mais. Ele era um homem extremamente próspero. Só que tinha uma coisa na vida de Jó. Ele tinha o dinheiro. O dinheiro nunca teve o coração dele. O dinheiro nunca teve o coração de Jó. Ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro nunca tomou o lugar de Deus no seu coração. É verdade, pastor? É. Veja bem, quando Satanás incita Deus contra Jó, por causa da sua prosperidade, e Deus permite com que Satanás toque em Jó, para lhe tirar tudo o que ele possuía, em nada Jó blasfema contra Deus. A primeira coisa que Satanás fala a Deus, quando vai questionar a respeito de Jó, ele diz: como é que ele não vai te adorar? Isso dá tudo para ele. Ele é próspero. Ele tem tudo o que quer. Aí Deus diz: vai lá, pode tirar tudo. Pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Irmãos, num dia Jó perde todas as suas posses. Num dia Jó perde todos os seus filhos. Num dia Jó está enfermo, está arrebentado. Está lá com a esposa dele mandando ele abandonar Deus. Num dia. Rápido. Satanás chegou e Jó perdeu tudo. Jó poderia olhar e dizer: Deus me abandonou. Esse Deus que eu sirvo aqui, eu estava me enganando com ele. Jó perde toda a sua prosperidade. E o texto é claro. O texto vai dizer no verso 22 do capítulo 1: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por que Jó não atribui a Deus tudo aquilo que ele perde? Porque Jó não amava aquelas coisas, ele amava primeiramente a Deus. Ele era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Os bens materiais nunca desviaram o foco de Jó de quem Deus era. Ele não se perdeu na prosperidade. Ele não se perdeu nas bênçãos materiais. Ele não se perdeu nas riquezas terrenas. Ele não se desviou. Os seus olhos estavam em Deus. O foco de Jó continuava firme em Deus. Ele nunca trocou a glória de Deus, irmãos, pelas coisas da terra, pelas coisas passageiras. Sabe quem estava sentado no trono do coração de Jó? No trono do coração de Jó havia espaço somente para um Deus. E esse Deus não era o dinheiro, esse Deus era o Senhor de toda a terra. Deus estava sentado no trono do coração de Jó. O dinheiro não tinha lugar no coração de Jó. Irmãos, você que é pai, os nossos filhos precisam de pais que amam mais a Deus que o dinheiro. Eles precisam. O seu filho precisa que você ame mais a Deus do que o dinheiro. Os nossos filhos precisam de pais que amam mais a Deus do que o dinheiro. Os nossos filhos precisam de pais que amam a Deus acima de todas as coisas.
acima de tudo, acima da sua vontade, acima dos seus quereres, acima dos seus projetos. Os nossos filhos precisam de pais assim, que amam a Deus acima de todas as coisas. Os nossos filhos precisam de pais que no trono do seu coração reine apenas o Senhor. Deus precisa reinar nos nossos corações. Se nós somos pais, se nós queremos ser pais de verdade, nós precisamos amar a Deus acima de tudo, inclusive dos nossos filhos, inclusive das nossas esposas. Deus precisa ser o maior amor da nossa vida. Deus, ele precisa ser o primeiro da nossa vida. Muitos de nós, irmãos, não amam a Deus acima de tudo. Os nossos filhos precisam de pais que amam a Deus acima de todas as coisas. A pergunta que fica para nós é: você tem amado a Deus acima de tudo? Você tem amado a Deus acima do dinheiro? Acima dos bens materiais? Acima das posses? O primeiro princípio aqui que nós aprendemos sobre um pai verdadeiro é um caráter irrepreensível. Segundo princípio que nós aprendemos sobre o pai de verdade. O pai de verdade, além de ter um caráter irrepreensível, ele é o pastor da sua família. O verdadeiro pai, ele é o pastor da sua casa. Ele é o pastor dos seus filhos. Ele é o pastor da sua esposa. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça da casa. Jó era esse homem. Olha o que diz os versos 4 e 5. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Quem era Jó? Jó era o pastor dos seus filhos. Jó, ele era o pastor da sua família. Os primeiros versículos de Jó, eles descrevem a vida piedosa que Jó possuía dentro do seu lar. Estão descrevendo quem era Jó, como ele vivia dentro da sua casa, como ele vivia na vida com seus filhos. Irmãos, se no lar é o lugar onde nós somos o que somos, porque é lá no lar que nós somos quem somos, ok? Veja bem, fora do lar é muito fácil a gente aparentar muita coisa. Diante das pessoas é muito fácil nós termos uma aparência de algo que não somos. Mas dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ali estão os que de fato nos conhecem. Aqueles que sabem quem nós somos. Veja bem, nós podemos enganar todo mundo fora de casa, mas dentro de casa, eles nos conhecem. Se é no lar, o lugar onde nós somos o que somos, nada melhor que o contexto familiar para peneirar o caráter de um homem de Deus. É lá no lar que nós somos peneirados, irmãos. É lá no lar que nós somos, sabe, trabalhados. É lá no lar que Deus ele vai nos quebrando, nos moldando, nos aperfeiçoando. E aí nós olhamos para Jó. Jó era o pastor da casa dele, cara. Ele era o pastor da sua casa. Ele era o pastor dos seus filhos. Jó, como um verdadeiro pai, ele se preocupava com seus filhos. Ele estava preocupado com a fé dos seus filhos. Ele estava preocupado se os seus filhos estavam pecando. Ele estava preocupado se os seus filhos se mantinham em santidade. Ele estava preocupado se os seus filhos não estavam blasfemando contra Deus. Jó era um pai que estava preocupado com aquilo que de fato importa. Irmãos, hoje a maioria dos pais, eu também sou pai, eles se preocupam com o futuro dos filhos, com a profissão dos filhos, como os filhos eles vão ter o seu futuro, de que forma eles vão se virar. E ok, isso é muito importante, se preocupar com o estudo, se preocupar com faculdade, se preocupar com a profissão que eles vão terem, incentivarem, conduzirem, corrigirem para isso. Só que na mesma proporção, ou melhor, em uma proporção maior, deveríamos nos preocupar com a fé dos nossos filhos. Será que daqui 10 anos eles vão ser crentes?
Será que daqui 15 anos eles vão estar congregando? Será que eles vão amar Jesus? Será? Será que quando eles fizerem 18 anos, eles vão querer a igreja? Eles vão gostar do culto? Eles vão gostar de servir? Eles vão querer pregar o evangelho? Você já parou para pensar e para se preocupar em como o seu filho estará espiritualmente daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Isso preocupa você? Você se preocupa com essas coisas? Irmãos, é muito comum jovens de 18 anos, ao fazerem 18 anos, abandonarem a igreja. Deixarem a igreja. Nós deveríamos nos preocupar em como os nossos filhos vão estar daqui para frente. Quando eles irem para a faculdade, eles vão ter condições de defender a fé deles na faculdade, ou eles vão ser engolidos pelo ateísmo lá. Ou eles vão ser engolidos pelo gnosticismo lá. Ao irem para a escola, ensino médio, eles vão ter condições de sustentar a fé deles, ou será que as ideologias vão tomar conta da mente deles? Você tem se preocupado em como seu filho vai estar daqui a 10 anos? Jó se preocupava com a vida dos seus filhos. Veja bem, os filhos de Jó já eram adultos, não eram bebês. Todos já eram casados. Todos já tinham as suas casas. Todos já tinham a sua família. E sabe o que Jó está fazendo? Preocupado em como está a fé deles. Preocupado em se eles não estavam pecando contra Deus. Mesmo na idade adulta, Jó se mantinha preocupado com seus filhos. Ele era o pastor da sua família. E há duas coisas claras no pastoreio de Jó sobre a sua família, que precisam ser coisas aplicáveis na nossa vida. Jó, ele era o pastor da sua família, amém? E a primeira coisa que Jó fazia como pastor da sua família, ele trabalhava pela unidade dos seus filhos, não pela divisão. Quem é Jó? Jó é o pastor que está trabalhando para que seus filhos se mantenham unidos. Jó é o pastor que está trabalhando para que seus filhos se mantenham em unidade. Jó não está trabalhando para que haja divisão no meio da família. Jó é um pastor que trabalha pela unidade dos seus filhos. Você leu o verso 4? Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Veja bem, eles são adultos, eles estão criados, eles não moram mais na casa de Jó. Qual que era o hábito deles? Um visitava o outro. Todos se reuniam na casa de um e havia um rodízio. Eles iam fazendo um rodízio, um ciclo. Então se juntava os filhos de Jó, seus irmãos, as irmãs, e eles se reuniam para comer, para celebrar e para se alegrar. Ou seja, a família de Jó era uma família que gostava de estar junto. Por que será que a família de Jó era uma família que gostava de estar junto? Os filhos iam um nas casas dos outros. Fica evidente que os filhos deles se gostavam. Que era uma família que era unida. Mesmo sendo já adultos, casados, mesmo tendo as suas próprias casas, eles tinham o costume de se reunirem para comer juntos e celebrar. Da onde veio o costume? Do pai. Quem introduziu aquele hábito? O pai. Quem trabalhou pela unidade dos irmãos? O pai. Irmãos, compartilhar refeições era no mundo antigo e é ainda hoje sinal de comunhão e intimidade. O que os filhos de Jó estavam tendo ali? Comunhão e intimidade. A família de Jó era uma família alegre, irmãos. Eles eram uma família alegre. Eles se reuniam para celebrar, para festejar, para comer junto. Sabe quem trabalhou para que isso acontecesse? O pastor da casa, Jó. Jó é aquele que trabalhou para que houvesse unidade entre seus filhos, para que houvesse união entre seus filhos. Seus filhos viviam em amor, em harmonia, sem disputas, sem brigas entre si, sem estranheza, sem avareza, sem vergonha um do outro. Assim eles viviam. Não havia disputa entre eles. Por quê? Porque Jó tratou todos igualmente. Jó conduziu a sua família de forma sábia. Jó fez eles entenderem que eles eram irmãos e que precisavam andar unidos sempre.
Irmãos, era confortador para Jó ver os seus filhos unidos. Imagina Jó olhando, uma família gigante, porque uma família ela não é composta só de filhos. Se eles eram entre 7 homens, então tinha mais 7 mulheres. Já são 14. E aí tinha neto. Aí pode botar aí mais 1, 2 netos para cada um. Já é 20 e tantas pessoas, imagina, irmãos. Uma reunião, muita gente, muita comida, muita criança correndo. Muita união, alegria, eles celebrando. Imagina Jó como pai, olhando a sua família. Olhando aquilo que ele construiu na vida dos seus filhos. Por muito tempo. Ele podendo olhar aquilo, se alegrar aquilo. Certamente era confortador para Jó ver os seus filhos unidos. Sabe o que deixa claro aqui? Que Jó pastoreou o coração dos filhos dele. Ele foi um pastor para os seus filhos. Ele cuidou do coração dos seus filhos. Ele trabalhou para a unidade deles e não para a divisão deles. Ele trabalhou para que a família fosse uma família unida e não uma família dividida. Jó ele foi o pastor da sua família. Não há evidências de que Jó tivesse favoritismo por um e por outro não. Não há evidências de que Jó preferisse um ou outro. Ele tratava igual a todos. Um pai de verdade é pastor da sua família. Um pai de verdade precisa ser um pastor da sua família. Ele precisa pastorear o coração dos seus filhos. Ele precisa trabalhar para construir unidade entre os seus filhos. Então o que nós, como pais de verdade, precisamos fazer? Precisamos construir isso desde pequeno nos nossos filhos. Trabalhar neles, ensinar eles, instruir eles, conduzir eles. Ensinar eles a serem unidos. Porque eles não querem, né? Eles querem brigar. Eles brigam toda hora. E é normal eles brigarem. Veja bem, se há uma família onde há um irmão, uma irmã, um irmão, um irmão, sempre vai ter. Eles sempre vão querer brigar. Faz parte isso acontecer. Só que o trabalho do pai de verdade é pastorear o coração dos seus filhos e ensinar que a briga não deve fazer com que eles andem em divisão. Que eles são irmãos, que eles precisam se amar, que eles precisam celebrar a vida, que eles precisam fazer aquilo que agrada a Deus. Jó fazia isso com seus filhos. Ele pastoreava os seus filhos. É um pastor que pastoreia a sua família e trabalha pela unidade dos seus filhos e não pela divisão. A segunda coisa clara no pastoreio de Jó aqui, fica evidente no texto, é que além dele trabalhar para a unidade e não para a divisão, Jó ele é aquele que intercede pela vida dos filhos. Quem é Jó? Um intercessor na vida dos seus filhos. Quem é Jó? É aquele que está preocupado com a fé dos seus filhos. Está intercedendo pela fé dos seus filhos. Olha o que diz o verso 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Acabava a festa, já dizia, todos venham cá. Todos iam até Jó, mesmo sendo adultos. Eles respeitavam Jó. Eles sabiam que Jó havia cuidado do coração deles a vida inteira. Então quando Jó dizia, venham, eles vinham. Sabe o que Jó fazia? Jó os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Veja bem, irmãos, o pastor da família, o pai, ele deve ser o intercessor ou um intercessor na vida dos seus filhos. Ele precisa ser aquele que está preocupado com a fé dos seus filhos. Sempre que o ciclo de banquete se encerrava, Jó, como um exemplo de pai verdadeiro, tinha preocupação com a santidade do coração dos seus filhos. Imagina a preocupação dele. Será que o coração dos meus filhos está santo? Será que nessas festas que eles fizeram, será que eles não pecaram? Será que eles não fizeram algo que desagrada a Deus? Será que eles não blasfemaram contra Deus? Jó estava preocupado com o coração dos seus filhos. Ele chamava os seus filhos já criados para o santificar. Eles já eram adultos. E Jó dizia, venham, nós vamos nos santificar. Irmãos, Jó não estava preocupado com a carreira profissional deles. Ele não estava preocupado com as conquistas materiais deles. Ele não estava preocupado com o sucesso pessoal deles. Jó estava preocupado com a fé dos seus filhos. Ele estava preocupado com a condição do coração dos seus filhos. Ele estava preocupado com a consagração da vida deles ao Deus verdadeiro. Um intercessor. Um pai intercessor. Um pai de verdade que intercede. Um pai de verdade que está na brecha pelos seus filhos.
tantos pais se preocupam com tantas coisas, menos com a conservação da fé dos seus filhos. Veja bem, irmãos, eu conheço pelo menos vários relatos de pessoas que oram para ter filho. Elas pedem a Deus um filho. Elas querem que Deus abençoe elas com filho. Veja bem, Deus dá o filho. Só que elas oram para ter filho, e quando elas têm o filho, elas não oram pelo filho. Elas não intercedem pelo filho. Elas não se colocam em intercessão pela sua casa. Então Deus me dá um filho, Deus eu quero um filho, aí Deus dá. Orou para Deus dar, mas não ora para Deus conservar. Não ora para Deus guardar. Não ora para Deus santificar. Jó é aquele que está orando pelos seus filhos, consagrando eles ao Deus verdadeiro. Jó sabia que se seus filhos tivessem tudo e perdessem a sua fé, eles haviam perdido aquilo que de fato importava. Veja bem, seu filho pode ter tudo. Seu filho pode ser o cara que vai ter a melhor profissão, a mulher que vai ter a melhor profissão quando ser adulto. Só que se ele não tiver fé, ele não tem aquilo que pode salvar ele da condenação eterna. Pode ter tudo, pode ter a melhor profissão, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ter tudo, mas se perdeu a fé, irmãos, se perdeu a fé, perdeu aquilo que era necessário para a vida dele. Muita gente está preocupada com os filhos, em que eles tenham tudo, mas não se preocupam se eles vão perder a fé daqui para frente, ali na frente. Jó levantava de madrugada para sacrificar em favor dos seus filhos. Eles venham, vamos santificar. Aí o texto diz, e ele levantava de madrugada. De madrugada ali é de manhã bem cedo. Ele estava lá, acordado cedo, de manhã bem cedo. Ele acordava de madrugada, irmãos. Ele estava de em pé logo cedo, para sacrificar em favor dos seus filhos. Esse bem cedo aqui era um momento habitual em que se expressava a devoção a Deus. Então qual que era o horário da madrugada ali que está dizendo? Era o horário em que Jó se devotava a Deus. Em que ele expressava devoção ao Senhor. No horário em que Jó expressava devoção ao Senhor, ele estava lá, pedindo a Deus pelos seus filhos. Sacrificando a Deus pelos seus filhos. Nos momentos de devoção a Deus, Jó e seus filhos estavam presentes. Olhe para mim aqui, irmão. Olhe para mim. Quando você vai orar, nos seus momentos de devoção, você tem lembrado dos seus filhos? Você tem lembrado de orar pelos seus filhos? Você tem lembrado de interceder pela vida dos seus filhos? Na hora do seu dia que você tira para buscar o Senhor, os seus filhos estão na sua oração? A vida dos seus filhos está nas suas orações? O futuro dos seus filhos estão nas suas orações? Você tem orado a Deus? Você tem intercedido pela vida dos seus filhos? Você tem lembrado dos seus filhos no seu tempo de busca a Deus? Você tem lembrado deles? Você tem lembrado de orar por eles? De interceder por eles? Jó tinha medo que seus filhos, nos momentos de alegria e celebração, blasfemassem contra Deus. Então eles tinham todo aquele ciclo de festa e Jó tinha medo. Será que eles não beberam demais? Será que eles não fizeram o que não era para fazer? Será que eles não quebraram o mandamento de Deus? Será que no momento da alegria eles não blasfemaram contra o Senhor? Jó ele tinha essa preocupação. De que seus filhos no momento de alegria, de celebração, tivessem blasfemado contra Deus. Aqui, irmãos, está a verdadeira motivação de um pai pastor. Aqui está a verdadeira motivação de um pai pastor. Jó ele tinha um foco na vida dos seus filhos. E o foco de Jó não era externo. Jó não estava preocupado com a aparência dos seus filhos. Jó ele estava preocupado com o coração dos seus filhos. O foco de Jó, ao levantar cedo, ao sacrificar, ele diz que talvez ele não tinha nenhuma prova palpável de que seus filhos tinham blasfemado. Mas ele sabia que eles tinham a possibilidade de, no seu coração, terem pecado contra Deus. Jó ele tinha um foco, e o foco de Jó não era a aparência externa. O foco de Jó como um pai pastor era o coração. O alvo da intercessão de Jó não era para que Deus mudasse os seus filhos por fora, mas era para que Deus mudasse o coração dos seus filhos. Para que o coração dos seus filhos fosse alcançado. Jó não estava preocupado se seus filhos pareciam crentes. Não estava preocupado com isso. Jó ele não estava preocupado se seus filhos tinham comportamentos de crente ou se eles iam à igreja. Essa não era a preocupação de Jó. A preocupação de Jó era o coração dos seus filhos.
Essa era a maior preocupação dele. Ele estava preocupado com aquilo que estava oculto. Veja bem, a gente vê o externo, Deus vê o interno. A gente consegue ver o aparente, mas Deus ele consegue ver aquilo que não transparece para ninguém. Os nossos filhos e até mesmo nós podemos externar uma coisa, da qual o nosso coração, lá dentro, ele não vive aquilo, ele não é aquilo. Jó sabia que o alvo dele precisava ser o coração dos seus filhos. Sabe por quê? Porque se o coração dos filhos dele fossem alcançados, o comportamento deles também seria mudado. Esse foi o maior problema da religiosidade, irmãos. A religiosidade, ela trabalhou muito tempo para transformar as pessoas por fora. Então elas diziam, use esse cabelo, vista essa roupa, fale essas palavras. Transformava a pessoa por fora, mas não se preocupava em transformar a pessoa por dentro. Muitas pessoas, irmãos, com o decorrer do tempo, não conseguiram manter a aparência externa. E não permaneceram. Se afastaram dos caminhos de Deus. Jó sabia que o alvo precisava ser o coração. Se o coração fosse transformado, o comportamento viria junto. O pai pastor está preocupado em como possivelmente possa estar o coração dos seus filhos. O pai pastor está preocupado, tá, mas como será que está o coração do meu filho a respeito disso? Como está a condição do coração dele? Ah, mas meu filho é inocente, pastor. Não é, irmão, não é. Não é. Ele não é. Ninguém é. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus, inclusive os nossos filhos. Deus não tem neto. Deus não tem neto, irmãos. Filho de crente não é crente. E se nós não sondarmos a condição do coração dos nossos filhos, se nós não nos preocuparmos com a depravação do coração dos nossos filhos, se nós não nos preocuparmos em interceder pelos nossos filhos, em pregar o evangelho para os nossos filhos, nós podemos estar criando um ímpio dentro da nossa casa. Nós deveríamos nos atentar para isso, irmãos. Como está o coração do meu filho? Como está o coração da minha filha? Do que está cheio o coração dele? Do que está cheio o coração dela? Essa era a preocupação de Jó, em como estava o coração dos seus filhos. O pai pastor, ele precisa estar preocupado com isso. Com aquilo que tem tomado o coração dos seus filhos. Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com o coração dos seus filhos? De como se encontra o coração dos seus filhos? Você entende, olhe para mim, você entende. Você tem esse entendimento de que não adianta tentar mudar o comportamento do seu filho, se você não trabalhar e orar a Deus para que o coração dele seja mudado. Você entende isso, pai? Que não adianta você querer conformar ele, você querer mudar ele à força, sem que o coração dele seja mudado. Você entende isso, pai? Que você precisa se preocupar com aquilo que está no coração dele. Que não adianta tentar mudar o comportamento sem que o coração dele seja mudado. Quando o seu filho age de modo errado, porque eles agem toda hora eles agem de modo errado. Quando eles agem de modo errado, você trabalha apenas para mudar o comportamento deles, dizendo, você não pode fazer isso. Isso que você está fazendo é errado. Você trabalha apenas para mudar o comportamento, ou você instrui ele para que o coração dele seja mudado. Porque veja bem, irmãos, é muito fácil a gente dizer, isso aqui está errado, você não pode fazer isso aqui, você não deve fazer isso aqui. Eles vão continuar fazendo, eles vão continuar errando. Por quê? Porque nós estamos atirando no alvo errado. O alvo é o coração. Meu filho, você está fazendo isso aqui está errado. Só que não está apenas errado, isso aqui é pecado. Deus, ele abomina isso aqui que você fez. Você precisa de arrependimento. Você precisa confessar o seu pecado. Filho, isso aqui é pecado. Os pais têm o costume de dizer, isso aqui está errado. A gente tem que diferenciar erro de pecado, porque os nossos filhos pecam. Eles mentem, eles enganam. Eles falam coisas que não devem fazer. E aí nós olhamos para nós e dizemos, mas eu nunca ensinei isso para o meu filho. Nem eu. Nenhum de nós ensinou. Só que é a condição do coração depravado, irmãos, que precisa de Jesus. Os nossos filhos precisam de Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam saber quem Jesus é. E sabe como eles vão saber quem Jesus é? Tendo o pai pastor dentro da sua casa. Exercendo o pastoreio do coração deles. Confrontando eles quando eles pecam. Chamando eles ao arrependimento em amor.
em amor, dizendo: filho, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Nós temos o costume de chamar pecado de erro. Pecado é pecado. Os nossos filhos pecam, irmãos. Nós precisamos ter essa graça de Deus para instruir eles. A gente muitas vezes tenta transformar eles por fora, quando deveria instruir a eles para que o coração deles fosse mudado. Irmãos, a intercessão de Jó em favor dos seus filhos, ela não era esporádica. Jó não orava de vez em quando pelos seus filhos. Jó orava sempre pelos seus filhos. Jó não é alguém que intercede esporadicamente, mas ele é alguém que intercede continuamente. Jó tinha um costume, o costume de orar pelos seus filhos. Que a gente tem esse costume como pai, o costume de orar pelos nossos filhos. O costume de dobrar os nossos joelhos e interceder pelos nossos filhos. O costume de levar os nossos filhos a Deus em oração. Jó, ele tinha o hábito de interceder pelos seus filhos constantemente. Era um hábito. Fazia parte da vida de Jó a intercessão. Olhe para mim, das 3 responsabilidades principais que os pais têm na educação de seus filhos. Os pais têm 3 responsabilidades principais na educação de seus filhos. A primeira delas, os pais precisam discipular os seus filhos. Eles educam os seus filhos no caminho do Senhor. Os pais discipulam. A segunda, os pais têm a responsabilidade de disciplinar os seus filhos quando eles pecam. Então, discipulado, disciplina. Terceira responsabilidade, os pais têm a responsabilidade de interceder pelos seus filhos. Os pais discipulam, os pais disciplinam, os pais intercedem. 2 dessas responsabilidades, quando os filhos casam, elas saem do controle dos pais. Seu filho casou, sua filha casou, você não é mais o responsável por discipular ele. Você não é mais o responsável por disciplinar ele. Por quê? Porque ele já é adulto, ele já tem a sua família. Ele já deve ser alguém responsável por uma família. Das 3 responsabilidades, apenas uma permanece depois do casamento de um filho: a intercessão. A intercessão de um pai para com o filho, ela dura por toda a vida. Os filhos de Jó já eram casados, já tinham as suas famílias. O que Jó está fazendo? Intercedendo por eles. Essa é a única delas que permanece ininterrupta, mesmo depois que os filhos saem de casa, mesmo depois que eles formam seus próprios lares. Os pais ainda são responsáveis por interceder pela vida dos seus filhos, por orar por eles. Veja bem, irmãos, um pai verdadeiro é um intercessor incansável. Um pai verdadeiro é um intercessor incansável. Talvez você está aqui e você ainda não é pai. Anote o que a gente falou aqui, porque você vai ser pai. E você precisa ser um pai de verdade para os seus filhos. Um pai verdadeiro é um intercessor incansável. Jó, ele era um intercessor na vida dos seus filhos. Ele pastoreava os seus filhos. Eu encerro aqui, irmãos, trazendo 4 aplicações práticas. 4 aplicações práticas sobre a intercessão na vida dos filhos. O pai precisa interceder. É responsabilidade que se mantém em intercessão. 4 aplicações práticas aqui sobre intercessão na vida dos filhos. A primeira delas, olhe para mim, pai. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Nunca deixe. Ore pelos seus filhos diariamente, constantemente, insistentemente. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, independente da idade. Independente se eles moram com você ou se eles não moram com você. Independente se eles obedecem a você. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Ah, pastor, mas meus filhos não me obedecem. Continua orando por eles. Ah, mas eles não moram mais comigo. Ore por eles. Eles moram com você. Ore por eles. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Um pai de verdade nunca deixa de orar pelos seus filhos. Segunda aplicação prática. Foque a sua intercessão no coração do seu filho e não apenas no comportamento externo. Quando você for orar pelo seu filho, não fica dizendo: Deus, que o meu filho largue o vício. Deus, que o meu filho largue essa vida. Deus, que o meu filho mude isso. Diga a Deus: Deus, muda o coração do meu filho. Deus, transforma o coração da minha filha. Deus, alcança o coração do meu filho com a tua graça. Muitos pais, eles querem ver seus filhos largando o vício, mudando de vida e andando em obediência. E aí eles focam a sua oração nisso, pedindo que Deus faça essas coisas.
Irmãos, foque a sua oração no coração. Deus trabalha no coração dele. Deus quebranta o coração dela. Deus, que a tua graça invada o coração dela. Muda o coração dele, Senhor. Porque se o Senhor mudar o coração dele, eu sei que as atitudes dele vão mudar. Se o Senhor mudar o coração dela, eu sei que as atitudes dela vão mudar. Foque a sua intercessão no coração e não apenas no comportamento. Ore não apenas para que Deus mude os hábitos de seus filhos. Ore para que Ele mude o coração deles. Diga: Deus, muda o coração dos meus filhos. Peça para que Deus transforme o coração deles. Peça para que Deus dê um coração novo para eles. Um coração de carne, como Ezequiel diz. Para que Deus tire o coração de pedra, dê um coração de carne, dê um novo espírito. Para que Deus transforme o coração do teu filho e da tua filha. Não foca apenas naquilo que é externo, mas foca principalmente no coração. Terceira aplicação prática. Mesmo sendo seus filhos já adultos e tendo as suas próprias famílias, mantenha o compromisso de orar por eles. Seus filhos são adultos, mantenha o compromisso de orar por eles. Eles não moram mais com você, mantenha o compromisso de orar por eles. Os filhos de Jó já eram adultos. E mesmo assim Jó estava comprometido com a intercessão em favor deles. Mesmo depois de adultos. Mesmo depois que eles já eram criados. Mesmo depois que eles ali ainda estavam servindo ao Senhor. Mas talvez seu filho vai crescer e ele pode se afastar do Senhor. Se mantenha orando. Se mantenha pedindo para que Deus alcance ele. Se mantenha intercedendo para que Deus faça a obra no coração dele. Mesmo depois que ele seja adulto. Mesmo depois que ele seja criado. Quarta aplicação prática a respeito da intercessão na vida dos filhos. Seja intencional ao orar pelos seus filhos. Seja intencional. Quando você for orar pelos seus filhos, seja intencional naquilo que você vai pedir a Deus. Veja bem, seja intencional, ore por conversão genuína. Diga: Deus, converte o coração do meu filho. Converte o coração da minha filha. Senhor, transforma genuinamente o coração dele e dela. Ore por conversão genuína. Em segundo lugar, ore pelo caráter deles. Ore para que eles produzam o fruto do Espírito. Ore para que o caráter de Deus se manifeste na vida deles. Seja intencional. Peça para Deus: Deus, que os frutos do teu Espírito se manifestem na vida do meu filho. Deus, que os frutos do teu Espírito se manifestem na vida da minha filha. Que o meu filho seja um homem de domínio próprio, de mansidão, de benignidade, de bondade. Que a minha filha seja uma menina amorosa, uma mulher amorosa. Uma menina que tem domínio próprio. Seja intencional. Deus, trabalha no caráter do meu filho. Trabalha no caráter da minha filha. Seja intencional. Em terceiro lugar, ore pela conduta deles. Peça a Deus para que a vida de Cristo se manifeste na vida deles. Diga: Deus, que a vida de Cristo esteja neles. Que a vida de Cristo esteja neles. Que eles venham estar cheios da vida de Cristo. Seja intencional. Em quarto lugar, ore pela carreira dos seus filhos. Ore pela carreira deles. Ore para que eles tenham uma vocação que glorifique a Deus. Ore para que eles busquem um trabalho que não seja apenas uma fonte de lucro, mas um meio de Deus ser adorado. Um meio de Deus ser glorificado. Ore pela carreira dos seus filhos. Ore pela vocação, seja intencional. Em quinto lugar, ore pelo casamento deles. Ore. Se eles já são casados, ore para que Deus abençoe o casamento. Ore para que Deus fortaleça o casamento. Ore para que Cristo faça parte do casamento. Se eles ainda não são casados, ore. Comece a orar desde agora. Ore pelo casamento deles. Para que quando eles escolherem uma esposa, ou para quando elas escolherem um esposo, que seja da vontade de Deus. Que seja um casamento que glorifique a Deus. Que elas casem com um crente. Que eles casem com uma crente. Que o casamento não seja um meio de desvio da fé, mas que seja uma maneira da fé ser ainda mais fortalecida. Ore. Se já são casados, ore. Se ainda não são casados e são crianças, ore desde já. Para que Deus envie uma esposa de Deus na vida dele. Para que Deus envie um esposo de Deus. Ah, Deus não faz isso. Deus faz, irmãos. Deus faz. Deus faz. O problema é que nós somos incrédulos na maioria das vezes. Nós limitamos o tamanho do poder de Deus. Deus não prepara a mulher para ninguém. Engraçado, Ele preparou Rebeca para Isaac. Ele preparou. Às vezes nós não cremos no que Deus faz porque nós não conhecemos o que a Bíblia diz. Ore pelo casamento dos seus filhos. Ore para que Deus trabalhe na vida deles. Ore para que Deus fortaleça a aliança deles com as suas esposas. Você pai que está aqui, Deus te chamou, cara. Ele não te chamou para ser qualquer pai.
te chamou para ser um pai de verdade. Que você seja um pai de verdade para os seus filhos. Um pai de caráter irrepreensível. Um pai que é pastor do seu lar. Um pai pastor que trabalha para a união dos seus filhos, que é um intercessor na vida deles. Honre esse nobre chamado. Hoje é dia dos pais, dia de celebrar. Honre esse nobre chamado. Honre, porque os nossos filhos eles vão ser espelho daquilo que nós ensinamos para eles. Nós somos o reflexo dos nossos filhos. Os nossos filhos são o nosso reflexo. Eles vão refletir aquilo que eles aprendem de nós, aquilo que eles veem em nós, aquilo que eles enxergam nas nossas vidas. Honre o seu nobre chamado. Uma nobre menção aqui para 2 tipos de pessoas. A primeira delas, mães solos. Tem mães que ela tem o filho, mas o pai não está ali para criar. E essa é uma missão ainda mais dura. Criar um filho sem a presença paterna é muito mais difícil. Essa responsabilidade ela recai sobre os ombros da mãe. De guiar os seus filhos, de pastorear o coração dos seus filhos, de interceder pelos seus filhos. Assuma essa responsabilidade na vida dos seus filhos. Assuma. Se você é uma mãe solo, assuma isso. Assuma a responsabilidade de conduzir os seus filhos, de guiar os seus filhos no caminho do Senhor, de orar por eles, de pastorear o coração deles. Uma segunda menção que nós precisamos fazer aqui antes de encerrar é que tem pessoas que elas não têm condições de ter filhos. Elas não podem gerar. Elas não podem ter filhos biológicos. E elas precisam entender que se elas não podem ter filhos biológicos, a adoção é um nobre caminho. Veja bem, há muitas crianças que estão sem pais e mães. Há muitas crianças que foram abandonadas pelos seus pais. E nós precisamos entender que a adoção é um nobre caminho de se exercer a paternidade. Nós precisamos nos lembrar que Deus nos adotou como filhos. Que nós fomos adotados por Deus. Que nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou e Ele está nos ensinando algo nobre através disso. A adoção é um caminho viável. Se há impossibilidade de gerar, cogite adotar. Cogite ser pai na vida de uma criança que está sem paternidade. Cogite dar uma família para uma criança que está sem família. Mas seja um pai de verdade. Seja um pai verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé?